horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, sim, Senhor, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, e é o meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, cante a ele, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ali, Senhor, é verdade. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Boa noite. Seja bem-vindo ao culto da Igreja da Vila. Esse tempo é um tempo muito especial para todos nós.
E assim eu quero te convidar a participar efetivamente desse culto. Cante as canções, faça as orações, preste atenção no sermão, permita que o Espírito haja no seu coração de uma maneira muito especial, transformando a sua vida a cada dia. Tudo o que iremos fazer é para a glória do nosso Deus, mas também para o nosso crescimento espiritual. Aproveite esse momento. Hoje é Dia dos Pais e eu quero começar esse culto dando um abraço a todos os pais da Igreja da Vila. Graças a Deus, você tem sido um grande exemplo na vida dos seus filhos. E em meio aos seus acertos e os seus erros, a graça de Deus tem sido manifesta na sua família. E os seus filhos têm crescido e aprendido de Jesus através dos seus ensinamentos. Eu quero te lembrar que uma grande manifestação do amor de Deus para conosco é através da figura paterna. Não são raras as vezes em que a Bíblia compara o amor de Deus para conosco como o amor de um pai. Não são raras as vezes que a Bíblia compara o cuidado especial de um pai para com seu filho, comparando o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Eu quero ler o Salmo 103, que faz uma dessas comparações. E ela diz assim, a partir do versículo 13: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadecem dos que o temem. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram de seus preceitos e os cumprem. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis as suas palavras. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, e em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos orar? Deus, nós vamos começar mais um tempo de culto, um tempo de louvor e adoração ao Teu nome. E eu queria pedir uma graça do Senhor sobre as nossas vidas. Que todas as coisas aqui, ó Pai, sejam conduzidas por Ti mesmo, para o louvor do Teu nome e para o nosso crescimento espiritual. Impacte todas as pessoas que irão ter acesso a este vídeo, seja agora às 6 horas durante o nosso culto, seja durante a semana. Por favor, Deus querido, realize esse grande milagre, levando essa mensagem para tantas pessoas que precisam ouvir mais de Ti. Console o nosso coração, nos mostre mais da Sua salvação, nos faça crescer como os discípulos e discípulas de Jesus e nos dê coragem para fazermos diferença aonde o Senhor tem nos enviado. Abençoe a Igreja da Vila, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aproveite cada momento deste culto. Que Deus te abençoe. Amém. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor, quanto amor Ele tem por mim, quanta dor
sofreu por mim por amor. E a razão de tão grande amor foi provar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, Se dura mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. a vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar Ao céu
com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Provérbios 15:5. Olá, começamos já com um versículo hoje, hein? E eu vou explicar para você o que quer dizer esse monte de palavra. Olha só, quando você sobe no sofá e seu pai fala assim para você: meu filho, desce daí, é perigoso. E aí você não ouve seu pai e faz assim, ó. Tô nem aí. Nossa, sabe o que você fez? Você desprezou o seu pai. Você não ouviu o seu pai. E aí vai acontecer o que com você? Você vai cair. E aí você foi esperto? Não, você foi tolo. E sabe por que seu pai falou assim com você? Porque ele cuida de você, te ama e não quer que aconteçam coisas ruins com você. Ele ama muito você. Então, você precisa ser esperto e ser sábio. E obedecer o que o papai fala com você. Porque ele sabe muitas vezes o que é melhor para você. Tá bom? E sabe, falando de papai, hoje é dia de quem? Dia dos pais. É um dia muito especial. E a gente tem uma notícia muito importante para dar para ele. E eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um tempo para você, se o papai não estiver perto de você, ou aquela pessoa que cuida de você não estiver aí, você chama, tá bom? Eu vou dar um tempo, hein? Eu vou contar aqui no relógio, ó. Chamou? Feliz Dia dos Pais! Eu tenho uma notícia muito importante para você, papai. Muito importante. Espera um minutinho. Você tá preparado? Vamos lá. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Provérbios 27. Que notícia, hein, papai? Olha só. Você que já busca todo dia ser uma pessoa íntegra, cuidar dos seus filhos, né? Orar com eles e por eles, tenha certeza de uma coisa, que essa busca, né? Esse trabalho diário não vai ser em vão. Deus fala que os seus filhos vão ser muito mais felizes por causa disso, sabia? E eu tenho certeza que isso é o que você mais deseja para os seus filhos, que eles sejam felizes, não é verdade? Principalmente você que é cristão, que tem Deus no coração e quer que seu filho aprenda que sem Deus nessa vida tudo é vão, não é verdade? Continue firme, não é fácil, mas Deus fala que Ele dá esperança e renova as nossas forças todo dia. E pode ter certeza que o seu filho está vendo isso todo dia. Isso é a melhor coisa que ele pode ver em você. O seu esforço, a sua dedicação, o dia que você consegue, o dia que você não consegue, porque ele vê que a sua força, a força que vem para você, vem de Deus. Essa é a melhor notícia que a gente pode ter, de que ele não desiste de você, não desiste dos nossos filhos, né? Dos seus filhos. E isso é muito importante para a sua vida. E a nossa esperança é toda em Jesus. Então, o dia que a gente consegue, vamos agradecer por isso. E o dia que a gente tem uma dificuldade, a gente pede também para Ele nos ajudar. Então, tenha certeza e se mantenha firme. Você está trazendo muita felicidade para o seu filho. E ele olha para você e fica muito feliz com o que ele vê. Olha só o sorrisão que ele vai dar para você. Oh, feliz Dia dos Pais!
Pensando bem, você não parece ter a força, o jeito e os poderes de heróis da TV, nem mesmo um charme de um galã de cinema. Pra ser sincero, às vezes acho você um problema. Mas onde está essa gente toda? Quando eu preciso, eles não aparecem. X-Men, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Ben 10, Liga da Justiça. Na hora H de dezenas de heróis, só você está perto, assim meio sem jeito. Eu fico sabendo que o grande herói é você. Pensando bem, você não parece ter a força e o jeito e os poderes de heróis da TV, nem mesmo um charme de um galã de cinema. Pra ser sincero, às vezes acho você um problema. Mas onde está essa gente toda? Quando eu preciso, eles não aparecem. X-Men, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Ben 10, Liga da Justiça. Na hora H de dezenas de heróis, só você está perto, assim meio sem jeito. E eu fico sabendo que o grande herói é você, pai. Que o grande lance é você, pai. Que o grande amigo é você. Hoje à noite, o pregador da palavra será o pastor Leandro Martins. O pastor Leandro Martins tem 36 anos. Depois de um período longo da sua vida atuando como enfermeiro e entendendo o chamado de Deus para o seu ministério, ele foi estudar no seminário lá em Campinas, onde eu estudei, e depois trabalhou na Igreja Presbiteriana Chácara Primavera nos últimos 4 anos. Leandro será o pastor da Igreja da Vila a partir de janeiro de 2021. Mas o Leandro não vem sozinho. Eu quero dar as boas-vindas também a Fernanda, a sua esposa. A Fernanda é formada em matemática, fez gestão em administração pública, trabalhou junto ao governo federal, ela teve muitas atuações no terceiro setor, até que Fernanda também entendeu um chamado especial de Deus à sua vida. E ela se dedicou, então, como evangelista de um ministério da MPC, Mocidade para Cristo, um ministério mundial que abençoa a vida de jovens em todas as frentes, todos os países do nosso mundo. Fernanda trabalhou na MPC e eu quero dizer a ela que ela é muito bem-vinda à Igreja da Vila. Que privilégio, Fer, ter você aqui com a gente. Eles têm 3 filhos. A Laura, com 19 anos, que vai começar o curso de Psicologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie a partir desse semestre agora, eu acho que é dia 10, que começam as aulas, hein? Laura, fique esperta, hein? Eu acho que é isso. Também está com a gente virá o João, de 4 anos, e o Levi, de 2 anos. Eles são mineiros, moraram em Campinas e agora estão chegando aqui na cidade de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, que esta família se sinta parte da Igreja da Vila. A Igreja da Vila não vê a hora, Lê, de poder dar um abraço em você. Nós vamos ouvir um pouco da palavra de Deus que o pastor Leandro vai ministrar ao nosso coração. Que Deus abençoe o seu coração, Leandro, que Deus abençoe o nosso coração, que Ele abra as nossas mentes para entendermos mais da vontade de Deus para nós. Olá, meu querido, minha querida,
É um grande prazer, uma grande honra para mim estar aqui com vocês hoje, nesse momento de reflexão, de adoração, e podemos juntos celebrar ao nome do Senhor e podemos ainda refletir um pouco sobre a palavra de Deus e aquilo que ela tem a dizer para o nosso coração. É muito bom estar aqui com vocês, é uma grande honra. Eu me sinto como Paulo. Paulo, quando escreveu a carta dele à igreja de Roma, Paulo nunca tinha visto aquela igreja ainda. Ele conhecia os romanos somente porque ouviu falar da fama da fé que aquele povo tinha. E quando ele ouvia sobre a fé que os romanos produziam, ele ficava contente, ele ficava feliz, ele se alegrava. E Paulo diz no comecinho da sua carta a Romanos que ele orava por aquela igreja todos os dias, que eles estavam nas orações de Paulo, porque ele não os conhecia, mas o coração dele já ardia por aquela igreja, por aquele povo, pelo evangelho frutificando e fazendo toda a diferença ali. É assim que eu me sinto hoje. A expectativa de conhecer cada um de vocês tem crescido a cada dia no meu coração. Eu me sinto honrado pelo convite que o Conselho da Igreja da Vila fez para mim, para minha família, para nós estarmos juntos e poder servir a Jesus juntos no ano de 2021. Fiquei muito honrado pelo convite que o Alê me fez, quando disse, esse grande amigo que Deus me deu, quando disse para mim que confiaria nas minhas mãos esse trabalho tão lindo, tão maravilhoso que Deus está fazendo na vida de vocês, na vida de cada família de vocês. Então eu me sinto como Paulo. Eu ainda não vi nenhum de vocês, mas vocês já estão nas minhas orações. Vocês já estão na expectativa gostosa do coração de poder conhecê-los, abraçá-los, de poder sonharmos juntos e poder ver, principalmente poder ver a obra de Jesus na Zona Norte de São Paulo, na Vila Guilherme, crescer e crescer e crescer. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo do coração da minha família. E é por isso que eu estou aqui para agradecer a Igreja da Vila e agradecer cada um de vocês que confia nesse trabalho, que confia no que Deus está fazendo, e eu espero de coração que todos vocês estejam bem de saúde, e estejam com o coração prontos e aptos para fazer aquilo tudo que Deus está por fazer na comunidade, na igreja, na nossa comunidade, a partir do ano que vem, no restinho desse ano e todo dia da nossa existência. Eu queria começar esse momento aqui, esse momento orando com você, orando pela tua família, orando pela tua vida. O que eu tenho feito já há alguns dias, mas eu queria fazer isso com você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse privilégio tão grande, esse privilégio imenso, que é poder estar aqui, mesmo que virtualmente, com cada um desses irmãos queridos, ó Pai, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas que eu já ouço falar do testemunho de fé de cada um deles. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito uma obra maravilhosa nesse local. O Senhor tem feito uma obra maravilhosa na vida de cada um desses irmãos. O Senhor tem feito uma obra maravilhosa, Senhor, nas famílias que se dispuseram, ó Pai, a abrir mão de muitos dos seus privilégios para poder estar, ó Pai, na Igreja da Vila, lutando, ó Pai, para que o Evangelho do Senhor Jesus propague pela região de São Paulo, onde a Vila Guilherme está. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem sido com o nosso coração e o Senhor tem feito uma obra maravilhosa nas nossas famílias. Nós queremos pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos traga direcionamento, que o Senhor venha fazer uma obra transformadora na nossa vida e que nós possamos ouvir o sussurro do Espírito Santo dentro de cada um de nós, nos direcionando para onde o Senhor quer que nós estejamos. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, minha amiga, eu queria compartilhar com você essa noite algo que Deus tem falado no meu coração e tem tocado na minha vida nesses últimos dias. Eu sei que nessas últimas semanas
a nossa igreja, a Igreja da Vila, tem estudado um pouco sobre Apocalipse, sobre o livro de Apocalipse. E o Alê tem feito um estudo maravilhoso sobre como o livro de Apocalipse pode ser lido hoje nos nossos dias e pode ser interpretado à luz do nosso contexto, da nossa realidade, da nossa vida. Mas eu queria convidar você hoje para poder dar uma pausa nessa série de Apocalipse, para pensar em algo que Deus tem falado no meu coração. Quando o Alê me fez o convite de trazer a mensagem dessa noite, eu fiz uma oração e perguntei para Deus, o que a Igreja da Vila precisa ouvir? O que a Igreja da Vila precisa, nesse momento de vida, nesse contexto, ouvir do Senhor? E algo me incomodou o meu coração e eu queria compartilhar com você. E para começar, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês que estão aqui conosco. Se Deus aparecesse diante de você hoje e te dissesse, minha filha, meu filho, me peça o que você quiser que eu vou te dar. Pensa nessa cena. Deus aparece para você e ele fala para você, meu filho, minha filha, pode me pedir o que você quiser que eu vou te dar. O que você pediria para Deus? Você já parou para pensar nisso? Gaste alguns segundos aí. Qual é o contexto da tua família? O que você está enfrentando de dificuldade? O que você está enfrentando na sua vida? Qual seria o seu pedido para Deus? Quando você ouviu isso, o que veio de imediato no seu coração? Do que você mais precisa? Meus amigos, tempos difíceis e confusos como os que nós estamos vivendo, eles nos desafiam naturalmente a grandes decisões. Nós estamos cercados num contexto onde nós temos que decidir coisas o tempo todo. Nós somos cercados por momentos na nossa família, no nosso trabalho, nos desafios da interatividade, da conectividade com a internet. Nós estamos sendo desafiados o tempo todo a tomar decisões. Se você ainda não sentiu, em breve vai sentir uma grande necessidade de sabedoria. Em breve você vai se questionar se você aceitou aquele emprego, se você realmente deveria ter aceito. Se você deveria ou não ter contratado aquela pessoa. Se você deveria ou não namorar com aquela pessoa ou começar um outro relacionamento. Se isso ainda não aconteceu na sua vida, isso ainda vai acontecer. Quanto mais velho nós vamos ficando, quanto mais experiente nós nos tornamos, inevitavelmente nós começamos a passar e nós passamos por inúmeros momentos onde a vida nos pede por sabedoria, por decisões. O quão difícil é obter essa sabedoria. O quanto é difícil nós podemos tomar a decisão. O quanto é difícil nós sabemos se o que estamos fazendo é certo, se é errado, se é o caminho que nós devemos perseguir. E agora, nesse contexto confuso que nós estamos passando, parece que as decisões se tornaram mais e mais difíceis. Quando nós precisamos de sabedoria, nos momentos mais ordinários da nossa vida, no momento do nosso dia a dia, da nossa rotina. Você já percebeu que constantemente você é levado a bifurcações onde você não tem como seguir adiante? Você precisa decidir entre ir para a direita ou ir para a esquerda? Eu devo ou não me casar? É essa ou aquela faculdade que eu vou fazer? É esse ou aquele trabalho? Eu aceito esse convite que eu tive? Qual carreira que eu devo seguir? Será que eu permaneço na minha carreira? Será que não é hora de mudar de profissão? Será que não é hora de me reinventar com essa pandemia? Onde eu devo morar? Será que não está na hora de eu mudar para uma cidade menor? Eu devo permanecer nesse projeto ou eu devo sair dele? Eu aceito ou não esse novo trabalho? Será que eu saio da minha empresa? Será que eu fecho a minha empresa? Eu não estou conseguindo fechar as contas, o que eu faço? Como eu vou pagar meus funcionários? Como eu vou me reinventar no meio desse caos do coronavírus? Percebe? Nós estamos imersos num contexto onde nós precisamos a cada dia dessa tal sabedoria. Nós precisamos decidir, nós não temos outra opção. Nós precisamos tomar decisão, mas como fazer isso?
Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas essa questão de decisões é um tanto quanto cultural também. Você já percebeu? Se a gente pegar a cultura mais tradicional, mais histórica, ou talvez uma cultura oriental, nós vamos perceber que as grandes decisões da vida são tomadas por outras pessoas. Com quem eu vou me casar? A minha família decide. Onde eu vou morar? A minha família já tomou essa decisão. Qual carreira que eu vou seguir? Depende da sua classe social. Dependendo da sua classe social ou da sua família, você seguirá tal ou tal carreira. Numa cultura histórica, tradicional, numa cultura até oriental, o valor da decisão, ele cai muito mais na família e na comunidade do que no indivíduo. O que acontece hoje na nossa cultura. Na cultura ocidental, na cultura onde o individualismo tomou conta dos nossos corações, onde o peso da comunidade tem sido cada vez menor, o indivíduo é responsável pelas suas decisões. Percebe isso? Quem decide se você vai casar ou não? É você. Quem decide com quem você vai casar? É você. Você pode ouvir a opinião de um, a opinião de outro, mas no final, quem toma essa decisão é você. Quem decide pela carreira que você vai seguir, você pode até se aconselhar, mas no fundo, no fim das contas, quem vai decidir isso é você. As sociedades orientais ou tradicionais, a comunidade decide. Na nossa sociedade, nós decidimos. O indivíduo toma a decisão. E sabe o que isso faz conosco? Isso nos encharca de momentos e mais momentos onde nós somos obrigados a tomar mais e mais e mais decisões. Todo momento, durante todo o dia, na minha empresa, na minha família, no meu contexto de amizade, eu sou desafiado a tomar muitas e muitas decisões. E tomar decisão não é fácil. Seria muito mais tranquilo se para cada decisão da nossa vida nós tivéssemos uma regra para seguir. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Muitas situações da nossa vida, muitas das situações da nossa vida que nós precisamos de sabedoria, as que nós mais precisamos de sabedoria, são aquelas onde as regras não nos ajudam. Nós não achamos um manual que nos conta quem é a pessoa perfeita com qual nós vamos casar. Nós não achamos uma regra específica que diz para mim e para você qual é a carreira que eu devo seguir. Nós não achamos um lugar que determina, que define onde eu devo morar. Por que morar ali? Se num apartamento ou numa casa, se num condomínio ou na própria rua da cidade. Percebe isso? Percebe que algumas das decisões que podem mudar todo o resto do nosso futuro, da nossa vida, as regras, elas não nos ajudam muito e nós precisamos de sabedoria. Mas aí que mora o problema. Porque quando as regras, elas não me ajudam, quando as leis não me ajudam, quando o moralmente correto não me ajuda, eu preciso tomar uma decisão. E como fazer isso? E a grande maioria das decisões que nós tomamos e que influenciam todo o resto da nossa vida são decisões onde as regras não nos ajudam. E nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de uma sabedoria que vem de Deus para que nós possamos decidir o caminho correto. Pensando nisso tudo e nos tempos difíceis que nós estamos passando, pensando na enxurrada de decisões que nós precisamos tomar, eu me lembrei de uma história. E eu me lembrei do que a Bíblia conta sobre um homem que olhou para uma situação difícil que ele estava passando e ele decidiu fazer uma oração. E essa oração fez toda a diferença na sua vida, mas muito mais que a sua vida, fez a diferença na vida de todo um reino, todas as pessoas que estavam ao redor dele, e fez a diferença na história de um povo. Eu queria convidar você para acompanhar um pouquinho dessa história que se encontra em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 15. Eu queria convidar você a perceber na vida de Salomão, o rei Salomão, um pedido que ele fez, um pedido inusitado, que mudou toda a história da sua vida. Olha só o que o texto bíblico tem para nos dizer. Salomão amava o Senhor,
o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios uma vez, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: Salomão, peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantivestes grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido de Salomão que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, eu farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nunca haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você pediu, também lhe darei o que você não pediu: riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Que texto lindo, gente. Que texto maravilhoso, que mensagem profunda. Essa mensagem ela tem muito a falar no nosso coração. Quem que era Salomão? Quem era esse rei? Quem era esse jovem? Salomão era alguém que buscava a Deus antes de qualquer coisa na sua vida. Se você olhar para o texto que nós acabamos de ler, o versículo 3 nos conta quem era esse homem. Salomão, começa o texto, amava o Senhor. Você prestou atenção nisso? Esse texto, ele se abre dizendo: Salomão amava o Senhor. Ele não era uma pessoa apática a Deus. Ele era uma pessoa que sabia quem Deus era e o que Deus era para ele. Ele amava o Senhor. Ele tinha o Senhor como Deus da vida dele, como o Senhor dos seus passos. Era Deus quem guiava o seu caminho. Ele confiava em Deus e não nas suas mãos. Ele confiava em Deus e não nas suas obras. Ele confiava em Deus e não nas suas habilidades. O texto no versículo 3 ainda continua dizendo que Salomão demonstrava o seu amor. Salomão vivia esse amor de uma forma tão vívida, de uma forma tão forte, que todos ao seu redor podiam ver o que ele sentia por Deus. Salomão era um homem piedoso, onde todos podiam ver o seu amor pelo Senhor. Como que ele demonstrava isso? Vivendo uma vida de obediência. No versículo 3 ainda ele diz: demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Salomão era um homem obediente, Salomão amava a Deus e ele demonstrava através de um testemunho visível a todo o reino que ele amava o Senhor, vivendo em obediência, vivendo de acordo com os decretos de seu pai, vivendo de acordo com a honestidade, a fidelidade que o seu pai lhe ensinou desde pequeno. Salomão, o versículo 3 ainda diz, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Olha que lindo isso. Aquela criança que Davi educou, cresceu e agora é um jovem. Salomão nessa época tinha 20 anos de idade, era somente um jovem. Mas Salomão nunca deixou de fazer o que seu pai lhe ensinou, viver uma vida de práticas espirituais. Salomão e a igreja
Salomão desfrutava da comunhão dos irmãos. Salomão tinha uma vida de oração. Salomão tinha uma vida de ouvir a voz de Deus através do que Deus podia e queria falar com ele e com seu coração. Esse primeiro versículo desse texto já me ensina muito, porque já mostra que esse homem, que esse jovem, ele era alguém que buscava a Deus antes de buscar qualquer outra coisa na sua vida. Mas ele enfrentava um contexto difícil. Se você ler ao redor desse texto de 1 Reis, nós vamos ver que Davi, o seu pai, está nos seus últimos momentos de vida. Davi já é um homem idoso, Davi já não tem mais vigor, Davi está acamado, está deitado na sua cama. De repente, um dos filhos de Davi, eles se levantam numa rebelião no reino e eles querem tomar o reino sem que seu pai saiba. Ele se declara reino, ele se declara rei. Ele chega a se declarar rei daquele reino de Judá de Israel. Pense nisso. E de repente, no meio de tudo isso, Davi fica sabendo. E através de um pedido, Davi concede o reinado a Salomão. Aquele jovem de 20 anos, ele já começa essa jornada tendo que enfrentar o seu próprio irmão mais velho. Ele já começa essa jornada tendo que enfrentar oposição do povo que seguia o seu irmão. Ele já começa essa jornada no meio de um burburinho, de um povo que estava aclamando ao rei, a um outro rei. Pensa a situação do coração e da mente de Salomão nesse momento da história. Mas apesar de todo o contexto de crise política e familiar que Salomão estava enfrentando, o texto começa dizendo: Salomão amava o Senhor. Salomão obedecia os decretos que o pai dele ensinou para ele. Salomão não abria mão dos princípios tão valiosos que Davi ensinou para ele, da oração, da palavra, da meditação, dos sacrifícios que deveriam ser constantemente oferecidos a Deus. Salomão era um jovem piedoso, independente do problema, independente da situação. Meu coração fica entusiasmado com essa história, porque ela me ensina algo. Para nós ouvirmos a voz de Deus na nossa vida, nós precisamos, antes de qualquer outra coisa, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos ir até os nossos montes sagrados, os nossos locais de adoração. Nós precisamos colocar o nosso coração no lugar correto. Nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Nós precisamos da piedade, da vida piedosa na nossa vida, que demonstra um relacionamento de obediência e fidelidade para com o Senhor. Você quer ouvir a voz de Deus no meio do barulho dessa pandemia? Você quer ouvir a voz de Deus no meio do caos que nós estamos vivendo? Nós precisamos nutrir esse relacionamento. Nós precisamos começar a narrativa da nossa vida dizendo o seguinte: Leandro amava o Senhor. Nós precisamos começar a nossa história assim. Mas Salomão, ele se dispõe. Salomão é declarado rei de Israel. Salomão toma o lugar do seu pai Davi, mas Salomão sente o peso da grande responsabilidade que estava sobre as suas costas. Salomão sente o peso do grande desafio que seria governar todo aquele povo, liderar todo aquele povo, não permitir que aquele povo se desviasse do caminho do Senhor. O coração de Salomão estava tomado por esses sentimentos mistos, que o caos, que a bagunça, que uma pandemia, que uma crise política, que uma crise econômica, que uma crise na nossa casa, na nossa família faz conosco. Salomão tinha medos, inseguranças, incertezas. E no meio de todos esses sentimentos, nós vemos Salomão receber de Deus uma visita. E sabe o que mexe comigo também? É que Deus vem até Salomão com uma pergunta que confronta o seu coração. Versículo 5 diz o seguinte: em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu te darei. Você pensou o que você responderia para Deus? Talvez aqui você responderia: Senhor,
Eu preciso que o Senhor acabe com essa pandemia, com esse vírus. Eu preciso que o Senhor salve essas pessoas. Senhor, a minha empresa está indo de mal a pior. Eu preciso que o Senhor me ajude a recuperar o fôlego financeiro da minha empresa. Talvez você falaria para Deus: hoje eu preciso de saúde, porque eu preciso trabalhar, e se eu tiver saúde eu consigo trabalhar. Senhor, guarda a minha família, guarda os meus filhos. É um pedido só, gente. O que você pediria? Senhor, me dá sucesso na minha carreira. Senhor, me dá bens para que eu possa viver confortavelmente. Senhor, me dá uma boa aposentadoria para que eu possa ter tranquilidade, não precise ficar mais andando de um lado para o outro, feito um louco trabalhando. Senhor, protege a saúde dos meus filhos. O que você pediria, meu querido, minha querida? O que você falaria para Deus? Essa pergunta confronta o nosso coração. Eu aprendo algumas coisas com esse versículo 5. Eu aprendo algumas coisas com essa pergunta que Deus faz para Salomão. Primeira coisa que eu aprendo com essa pergunta, só com essa pergunta, é que é Deus que vai de encontro a Salomão e não Salomão que vai de encontro a Deus. Salomão acaba de se tornar rei. Salomão é um jovem que está inseguro, está com medo. Salomão tem um grande desafio nas suas mãos, com 20 anos de idade, ser rei de um grande reino e cuidar desse povo, o povo de Deus. E diante desse grande desafio de Salomão, o coração dele é tomado por um sentimento de medo, insegurança e incerteza. Mas uma coisa o texto bíblico nos mostra: Deus vai de encontro a Salomão no momento onde o coração dele está atribulado de sentimentos. Sabe o que eu aprendo com isso? É que nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos complexos da nossa vida, quando você recebe a promoção lá na sua empresa e você sobe de cargo e agora a sua responsabilidade aumenta, aquele momento onde era só você e a sua esposa, e agora você de repente se tornou pai. A responsabilidade aumentou, os desafios aumentaram. Sabe aquele momento onde você tem desafios crescentes na tua família, na tua empresa, na tua cidade, no teu contexto onde você mora? É nesse momento onde o nosso coração ele fica temeroso, ele dá aquele frio na barriga, dá aquele sentimento de eu não vou dar conta, eu não sei o que fazer. Mas é nesses momentos, meu querido, que nós precisamos confiar nisso. A Bíblia nos mostra que nesses momentos Deus vem ao nosso encontro. Deus vem ao nosso encontro porque Ele conhece o nosso coração. Deus vem ao nosso encontro porque Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe dos nossos medos, Ele sabe das nossas dúvidas, Ele sabe dos nossos temores. Nós nem sempre enxergamos o cuidado de Deus ao nosso redor, nem sempre nós conseguimos ver o que Ele está fazendo, mas Deus sempre vem ao nosso encontro. Nós precisamos confiar nisso. Existem inúmeras promessas na Bíblia que diz que Deus segura na nossa mão. Deus estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Eu sou contigo, ele diz, não tenha medo, eu estou com você. E não sou eu que seguro na mão de Deus. A Bíblia diz que Deus segura na minha mão. Deus vem ao meu encontro. Eu posso andar pelo vale da sombra e da morte sem ter medo, porque o Senhor anda ali comigo. Então, quando eu vejo esse versículo 5 e essa pergunta tão confrontadora, a primeira coisa que vem no meu coração, e eu queria que você pensasse na sua vida também, é que Deus sempre vem ao nosso encontro. Aquele momento no hospital, Deus está ali com você. Aquele momento onde as contas se avolumam na sua mesa de escritório e você precisa tomar decisões, a primeira coisa que precisa estar no teu coração é que Deus está ali sentado do teu lado, entendendo tudo o que está passando dentro de você. Ele vai até você. Confie nisso. Se apegue nisso. Coloque isso como algo forte dentro de você, principalmente nos dias que nós estamos vivendo agora. Sabe uma outra coisa que eu aprendo com essa pergunta? Pede-me o que você quiser que eu vou te dar. É que Deus conhece as nossas necessidades mais profundas,
mais profundas. Mas como assim, Leandro? Deus sabia o que Salomão precisava. Deus não sabia o que Salomão precisava? Deus sabia o que ele realmente precisava. Mas se Deus sabia, por que ele faz essa pergunta então? É porque Deus quer ouvir dos lábios de Salomão ele declarar o que ele precisa. Deus quer ouvir a necessidade de Salomão na perspectiva dele. Deus conhece o nosso coração, mas Deus quer ouvir o nosso coração através da nossa oração. E é por isso que uma vida de oração é tão importante. Essa pergunta vem aqui para mostrar para Salomão que, embora Deus venha ao nosso encontro, que Deus conheça as nossas necessidades, Deus quer ouvir de você o que você precisa. Porque esse é um exercício de confiança, esse é um exercício de entrega, esse é um exercício onde nós falamos, Deus, quem manda no meu coração é o Senhor, e é por isso que eu falo para o Senhor o que eu preciso. Jesus, quando chegava perto de algumas pessoas, ele olhava nos olhos daquelas pessoas e ele dizia para elas, o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que elas precisavam. Jesus sabia onde era a enfermidade, Jesus sabia o que estava doendo, mas Jesus olhava nos olhos daquelas pessoas e dizia, o que queres que eu te faça? Meu amigo, existe um princípio, minha amiga, existe um princípio na Bíblia que nós não podemos deixar de lado. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele conhece tudo e todos. Ele sabe as nossas necessidades. Ele vem ao nosso encontro nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas existem coisas na minha e na sua história que só irão acontecer se você orar. Você precisa colocar os seus joelhos no chão. Você precisa declarar a sua dependência para com Deus. Você precisa dizer, Deus, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Foi esse Deus que um dia disse para Salomão o seguinte, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender do que eles estão fazendo de errado, eu vou ouvir dos céus, eu vou sarar a sua terra, eu vou perdoar os seus pecados. Mas para isso acontecer, vocês precisam orar, vocês precisam fazer essa atitude, essa ação de declarar diante de mim o seu coração. Você entende a força dessa pergunta? E a força dessa pergunta, mostrando para nós que Deus vem ao nosso encontro nos momentos que nós mais necessitamos de confusão e de dúvida. A força dessa pergunta mostra que Deus conhece o nosso coração, as nossas necessidades, mas Ele quer ouvir dos nossos lábios aquilo que nós precisamos. Mas a força dessa pergunta é porque Deus prova o coração de Abraão. O coração de Salomão. Pensa. Deus olha para Salomão e diz, pede o que você quiser e eu vou te dar. Deus se compromete com Salomão. Deus se comprometeu com Salomão. Pede o que quiser que eu vou te dar. Salomão podia pedir qualquer outra coisa. Salomão podia pedir riqueza. Salomão podia pedir prosperidade no seu reino. Salomão podia pedir uma família grande. Salomão podia pedir a inteligência. Salomão podia pedir posses, fama, sucesso. Salomão podia pedir qualquer coisa, que os seus dias fossem prolongados. Mas não foi esse o pedido de Salomão. Sabe o que Deus está fazendo quando faz essa pergunta? Deus está fazendo uma pergunta para que Salomão mesmo olhe para dentro do seu coração e responda para si mesmo do que realmente eu preciso nesse tempo de confusão, de desafio que eu estou vivendo. Do que realmente eu preciso. Sabe o que eu aprendi, meus queridos? Sabe o que eu aprendi? É que os nossos desejos, aquilo que vem na nossa mente, no nosso coração, quando nós podemos pedir, os nossos desejos, sabe, aquelas coisas para onde a nossa mente vai quando a gente não está fazendo nada? Para onde a nossa mente vai quando a gente está deitado na cama? Para onde a nossa mente vai quando a gente está no trânsito? Os nossos desejos de verdade, eles revelam as nossas prioridades. Os nossos desejos, eles revelam quem é o Senhor do nosso coração. Porque as nossas prioridades
elas têm tudo a ver com aquele que é o Senhor da nossa vida. Então, quando o Senhor, Deus, olha para Salomão e diz: pede o que você quiser, eu vou te dar o que você me pedir. Deus estava testando o coração de Salomão. Deus estava testando aquele coração para entender qual é a prioridade na tua vida, nesse momento de confusão. Qual é a prioridade na tua vida nesse momento que você precisa decidir coisas sérias para o teu futuro? Qual é a necessidade prioritária na tua vida diante de tantos desafios que você está tendo agora como rei desse grande povo? Qual é a sua prioridade? Quem é o Senhor do teu coração? Percebe isso? Percebe porque é tão importante nós orarmos? Percebe porque é tão importante dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Deus, é disso que eu preciso? Porque os nossos desejos revelam as nossas prioridades e as nossas prioridades revelam os nossos ídolos. Talvez tudo que você deseja agora, é mais dinheiro na sua conta, para que você tenha paz e tranquilidade. Pelo menos você acha que terá paz e tranquilidade. Talvez tudo que você mais deseja agora é que aquele projeto da tua empresa seja aceito, seja próspero, dê certo. Talvez tudo que você deseja agora é que você consiga um emprego que você perdeu durante a pandemia. Talvez tudo que você precisa agora é de saúde e manter-se vivo. Qual é a prioridade do teu coração? Quando Deus pergunta isso para nós, Ele está dizendo: quem é o Senhor da sua vida? O que de fato você precisa? Pede, eu vou te dar. Mas olha para o teu coração. Olha para a tua vida. Olha para a tua história. Hoje nós vivemos num contexto, meus queridos, onde as pessoas colocam como prioridade muitas coisas. Tem pessoas que vivem ao redor do dinheiro. E tudo o que elas desejam, tudo o que elas querem é conseguir mais e mais e mais. Hoje nós estamos diante da sociedade da selfie. Nós estamos diante da sociedade das redes sociais. Nós estamos diante da sociedade dos youtubers, dos tiktokers. Nós estamos diante da sociedade que as pessoas querem gravar vídeos para serem reconhecidas, serem aplaudidas, serem monetizadas através do que elas pensam, do que elas acham. E elas precisam de likes, elas precisam de reconhecimento. Se Deus perguntasse talvez para o coração de um desses youtubers ou tiktokers da modernidade, talvez o que ele responderia para essa pergunta seria: eu quero fama, eu quero milhões de seguidores, eu quero muita gente me observando. Os desejos do nosso coração revelam os ídolos do nosso coração. E isso constrange, confronta. Percebe como em um versículo nós aprendemos tanto? Em um versículo, em uma pergunta, nós aprendemos que Deus vem ao nosso encontro nos momentos mais confusos e de necessidade. Nós aprendemos que Deus conhece as nossas necessidades, mas Ele quer ouvir as nossas necessidades. E nós aprendemos que Deus confronta a nossa motivação quando os nossos desejos revelam aquilo que nós priorizamos na nossa vida. Mas eu queria te mostrar qual foi a resposta que Salomão deu. E como essa resposta nos ensina tanto, tanto. Quando Deus pergunta isso para Salomão, a primeira coisa que Salomão faz é reconhecer quem Deus é na vida dele. Salomão diz assim, no versículo 6, Tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Olha a resposta de Salomão. Ele vira para Deus e diz: não o que eu sou, não o que ele era, mas quem Deus era para ele. A resposta dele começa reconhecendo quem Deus é. Muitas vezes, quando nós nos ajoelhamos para orar, as primeiras coisas que saem da nossa boca não são palavras de gratidão, palavras de reconhecimento pelo que Deus tem feito ou que Ele é na nossa vida. São palavras, talvez até de reclamação pelo que nós não estamos conseguindo. Nós sabemos pedir, mas nós não sabemos agradecer. Salomão primeiro diz: obrigado, Senhor.
O Senhor foi muito misericordioso para com meu pai. O Senhor foi fiel para com a sua promessa. Eu não sei se você sabe, mas depois, se você quiser, leia o texto que está em 1 Reis mesmo, capítulo 8, do versículo 23 ao 25. Ali existe explícito o cumprimento dessa promessa. Deus disse para Davi que o trono dele não ficaria sem alguém da linhagem dele. E quando Deus coloca Salomão no trono, Deus está cumprindo essa promessa. E agora Salomão olha para isso e diz: Deus, o Senhor é fiel. O Senhor cumpriu a sua promessa. E se o Senhor cumpriu a sua promessa para com meu pai, o Senhor vai cumprir as promessas que ainda não se cumpriram. Deus, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor não trata a gente conforme nós tratamos o Senhor. As nossas falhas não limitam o seu poder, a sua misericórdia, a sua graça. Quando nós estamos diante de situações difíceis, de bifurcações na nossa vida que exigem de nós decisões difíceis, nós sempre precisamos, em primeiro lugar, trazer à nossa consciência, ao nosso coração, quem Deus é na nossa história, o que Ele está fazendo na nossa história, o quão bom Ele tem sido para os nossos filhos, para as nossas famílias, para a nossa comunidade. Antes de pensar, meu Deus, o que vai ser de nós? Nós precisamos pensar, Deus, como o Senhor fez coisas boas em nosso meio. Antes de pensar, meu Deus, onde essa nação vai parar? Nós precisamos pensar, Senhor, obrigado porque o Senhor tem nutrido o nosso país e existem pessoas fiéis ao Senhor aqui nesse lugar. Percebe isso? Salomão nos ensina com a resposta dele que a primeira coisa é reconhecer quem Deus é na nossa vida. Foi Deus que te colocou no seu trabalho, foi Deus que te colocou nessa família, foi Deus que te trouxe para São Paulo, foi Deus que colocou você aqui nesse bairro para que você brilhasse e resplandecesse a luz do Evangelho nesse lugar. Ele está fazendo, Ele vai continuar fazendo, acredite nisso. Mas uma segunda coisa que essa resposta de Salomão nos ensina muito, é que Salomão reconhece a grandeza de Deus e quem Deus é na história dele. Mas ele também reconhece a sua fragilidade, a sua limitação diante de tamanho desafio. Olha o que o versículo 7 e o versículo 9 nos diz. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, e eu não sei o que fazer. Você percebe isso? Eu não passo de um jovem, e eu não sei o que fazer. Salomão sabia que para tamanha responsabilidade que Deus estava chamando ele precisaria de ajuda. Salomão reconhecia as suas limitações. Ele olhou para tudo que um rei precisava fazer e ele não sabia o que fazer. Salomão não sabia por onde começar. Salomão não sabia os primeiros passos desse reinado. Salomão disse para Deus, Senhor, o Senhor é bondoso, o Senhor é fiel, o Senhor é grande, mas eu sou muito pequeno. O Senhor está confiando uma responsabilidade muito grande para um jovem de 20 anos de idade, eu sou muito pequeno para isso, Senhor. Eu sou muito pequeno para isso. Percebe? Você já passou por uma experiência assim? Você já viveu essa experiência de ser chamado para um desafio que é muito maior do que você? Você se lembra o que você sentiu quando você foi chamado para esse desafio que é muito maior do que você, do que as suas capacidades, as suas habilidades? Eu me lembro quando antes de ser pastor, eu era enfermeiro. Me formei em enfermagem e trabalhei alguns anos na enfermagem. E eu me lembro quando eu assumi pela primeira vez a coordenação de uma unidade coronariana no Hospital do Coração. Era uma UTI que recebia pacientes específicos graves de infarto, até mesmo de AVC, mas pacientes que tinham feito cirurgias cardíacas grandes, e eu coordenava toda a equipe de cuidado daquele local, daquele setor do hospital. Meu Deus, eu me lembro o frio na barriga que eu senti. Eu me lembro que eu era um recém-formado. Eu me lembro que eu olhava para mim mesmo e falava assim, eu não dou conta, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu me lembro de orar e dizer, Deus me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Por onde eu começo? O que eu preciso estudar? Diferente disso, eu me lembro também, quando eu fui pai pela primeira vez.
Quando, de repente, de um jovem adulto, eu agora era um homem e um pai. E eu pensava, meu Deus, o que eu preciso fazer? Como que é ser pai? Eu não sei se você teve essa experiência, talvez, de segurar aquela criança indefesa, aquela criança tão sensível na tua mão e falar, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Como que é isso? Que história é essa? Aquele frio na barriga, aquela náusea, aquele negócio falando assim, que responsabilidade gigante, que coisa grande, é muito maior do que eu. E como que eu vou lidar com tudo isso? Sabe um outro momento da minha vida que eu também me senti assim? Foi quando eu fui ordenado como pastor, ministro do Evangelho. Eu decidi largar tudo para trás, a minha carreira, alguns sonhos, porque eu ouvi de Deus um chamado muito forte na minha vida, para que me dedicasse completamente e exclusivamente à pregação do Evangelho de Jesus Cristo e ao cuidado das pessoas diante da espiritualidade delas. Deu frio na barriga, deu medo, era uma grande responsabilidade. Naquele dia, quando eu fui ordenado pastor, eu me lembro do meu coração, eu de olhos fechados, dizer para Deus, meu Senhor, me ajuda, me ajuda porque eu não sei o que fazer, me ajuda porque eu não sei por onde começar, me ajuda porque eu realmente sou pequeno demais para um desafio tão grande. Onde o Senhor está me colocando? Salomão sentiu assim, eu sou jovem, eu só tenho 20 anos, eu não sei ser rei. Meu querido, minha querida, eu não sei o tamanho do desafio que Deus está te dando. Mas eu sei que quanto maior o desafio, quanto maior esse desafio é, maior o frio na barriga, maior é a dependência que nós temos que ter de Deus. Os grandes desafios deveriam nos jogar de joelhos no chão. Os grandes desafios deveriam colocar a nossa vida fragilizada diante de Deus, dizendo para Ele, eu sou jovem demais para uma responsabilidade tão grande. Eu dependo do Senhor. O orgulhoso não. O orgulhoso diz, eu sei, eu dou conta, eu sou o cara. Aquela autonomia começa a brilhar no rosto e dizer, eu consigo sozinho, eu não preciso de ninguém, eu confio nas minhas habilidades, no meu conhecimento teórico, eu confio naquilo que eu estudei, eu sou bom nesse negócio. Mas os discípulos de Jesus não são assim. Quando nós recebemos grandes desafios, o frio na barriga aperta o nosso estômago. Nós nos colocamos de joelhos e nós dizemos, Senhor, eu sou frágil, eu sou jovem demais e eu preciso do Senhor. Eu queria terminar dizendo para você uma terceira coisa que essa oração, essa resposta de Salomão me ensina. Salomão reconhece quem Deus é e a sua grandeza. Nós devemos fazer isso. Salomão reconhece as suas limitações, a sua fraqueza. Não tenha medo de ser frágil, vulnerável diante de Deus. Não tenha medo de colocar as suas fraquezas diante de Deus, porque o apóstolo Paulo mesmo diz, é na minha fraqueza que eu sou forte, porque a minha força não vem de mim, ela vem do Senhor. Mas uma coisa que eu acho muito lindo nesse texto, é o que de fato Salomão pede para Deus. Versículo 9, ele diz assim, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Preste atenção. Preste atenção. Se ele reconheceu a grandeza de Deus e quem Deus é, se ele reconheceu a sua pequenez e o quanto ele era inapropriado para essa tarefa tão grande, agora ele olha para Deus e diz assim, então eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do Senhor. Me enche de sabedoria.
No texto paralelo a esse, no texto muito igual a esse, que essa mesma narrativa aparece lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, nós podemos ver esse mesmo versículo descrito assim: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação. Salomão está pedindo sabedoria, conhecimento, discernimento. É um pedido diferente de tudo que um coração pode pedir. Não é bens, não é riqueza. Deus mesmo olha para ele e fala assim: uma vez que você não pediu bens materiais, riqueza, prosperidade, eu vou atender o teu coração porque eu sei onde seu coração está. É um pedido diferente, mas o que significa isso de fato? O que significa sabedoria, meu querido? E é isso que eu queria que você guardasse nessa noite, nesse dia de domingo. Guarde isso no teu coração. O que significa sabedoria? Por que Salomão pede isso para Deus? Nós precisamos pensar nisso. Sabedoria é fazer a escolha certa, mesmo quando não há lei moral nenhuma clara que nos mostre explicitamente o que fazer. Ser sábio é reconhecer as múltiplas opções que nós temos à nossa frente e as ações que são possíveis, onde pessoas só conseguem imaginar um caminho ou dois, talvez. Ser sábio é saber o que fazer e quando fazer, mesmo que não existem regras para nos contar que caminho nós temos que seguir. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Existem algumas decisões na nossa vida que nós precisamos de conhecimento. Por exemplo, qual remédio eu devo tomar se eu estou com uma dor? Isso precisa de conhecimento. O médico tem esse conhecimento. Ele fala: para a sua dor, nesse lugar, você vai tomar este remédio. Ele estudou, é um conhecimento técnico, é um conhecimento científico. Tem muitas decisões na nossa vida, na nossa carreira, na nossa profissão, na nossa família, que nós precisamos de conhecimento para tomá-las. O engenheiro precisa de conhecimento para construir ali o seu projeto. Um arquiteto também precisa desse conhecimento para construir o seu projeto. Médicos precisam de conhecimento para cuidar do seu paciente. Advogados precisam do conhecimento legal para poder defender os seus clientes diante da justiça. Isso, decisões que precisam de conhecimento. Outras decisões, elas precisam de obediência. Porque se existe uma regra a ser seguida, nós precisamos obedecê-la. Meu amigo, minha amiga, o errado, o pecado nunca é a opção que nós vamos tomar. Se nós sabemos que a Bíblia nos fala que nós temos que ser fiéis ao nosso matrimônio, ao nosso casamento, se nós vemos Deus dizer isso explicitamente, que nós precisamos olhar para a fidelidade do pacto, da aliança que nós fizemos com o nosso cônjuge, o adultério não é uma opção para nós. Nunca. Ele não é uma opção. Isso não é uma questão de saber se eu vou ou não. Não é uma questão de saber se eu decido por isso ou não. Isso é errado, então eu nunca vou por ali. Isso é uma questão de fidelidade, de obediência, não uma questão de sabedoria. Mas existem questões, existem situações que nós podemos até ter conhecimento. Até mesmo conhecer as regras ou as leis, os princípios, os valores. Mas nós precisamos de sabedoria. Porque são questões que precisam de muito mais do que conhecimento e leis para serem tomadas. Por exemplo, qual trabalho você vai escolher depois dessa pandemia? Onde você vai colocar seus filhos estudando? Se o seu filho aparecer com o olho roxo na sua casa porque brigou na escola, o que você vai fazer? Eu devo falar ou eu devo ficar quieto no meio dessa crise que eu estou enfrentando no meu casamento? Será que agora é hora de silêncio? Será que agora é hora de eu falar alguma coisa? Percebe? Não existe leis para isso. Não adianta meu conhecimento técnico. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso saber o que fazer e quando fazer. Salomão olha para Deus e diz para Deus: Senhor, me dá sabedoria, porque eu preciso saber o que fazer e quando fazer. E sabe o que é mais bonito? É o porquê Salomão pede isso. Porque Salomão, nesse versículo, fala: me dá um coração que consiga discernir, um coração cheio de discernimento,
para que eu possa governar o seu povo. Olha que bonito isso, gente. Salomão sabia que ele era rei porque Deus o fez rei. Mas Salomão queria sabedoria para exercer a missão e a vocação de Deus na vida dele. Deus te chamou para ser o quê? Qual é a tua vocação? Qual é a tua missão? Quais são as habilidades, os talentos que Deus te deu? Você já parou para pensar nisso? Por que você é um psicólogo, uma psicóloga? Por que você é médica? Por que você é um advogado? Por que você é um engenheiro? Por que você é um vendedor? Por que você trabalha na secretaria de uma escola? Por que você é professora? Qual é a vocação de Deus para você? Para que Deus te chamou? Agora você precisa, entendendo isso, colocar diante de Deus, reconhecer a sua pequenez para essa missão. Reconhecer o quanto você é jovem para cumprir isso. E se lançar na dependência do Senhor e dizer: Deus, me dá sabedoria. Mas sabedoria não para me ficar mais rico. Sabedoria não para me poder ter mais likes nas redes sociais. Sabedoria não para me ter reconhecimento da minha família. Sabedoria não para fazer o meu nome grande. Me dá mais sabedoria, me dá sabedoria, porque eu quero cumprir a missão que o Senhor me chamou. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu quero ser o melhor médico daquele hospital. Eu quero ser o melhor engenheiro daquela empresa. Eu quero ser a melhor professora desse bairro. Eu quero ser o melhor vendedor dessa loja, porque essa é a missão que o Senhor me deu hoje e eu quero fazer o melhor. Porque quando eu faço o melhor, e quando o Senhor me enche de capacitação, de sabedoria, é o nome do Senhor que está sendo glorificado e está sendo honrado na minha vida. Você entende o peso e o valor do pedido de Salomão para Deus? Deus, o Senhor é bondoso, o Senhor é fiel. Eu sou tão jovem, eu não sei o que fazer. Eu preciso do Senhor. Então enche o meu coração de sabedoria. Enche o meu coração de sabedoria para que eu possa cumprir a missão do Senhor na minha vida, ser rei de Israel. A motivação do nosso coração sempre precisa estar diante da missão que Deus nos chamou a fazer. Nós devemos constantemente olhar para dentro de nós e avaliar quais são as motivações no nosso coração diante da grande missão da história que Deus está escrevendo na nossa vida. Eu queria finalizar esse tempo de reflexão, de mensagem, esse tempo de olharmos para a palavra de Deus, que é tão gostoso, a gente pensa tanta coisa nesse momento, não é não? Eu queria terminar dando para vocês, de forma muito prática, 8 dicas se você está vivendo um momento como Salomão. Talvez grandes desafios despontem na sua vida hoje. Talvez você está vivendo dias conturbados, confusos, você precisa tomar inúmeras decisões. E em alguns minutos eu queria contar para você o que você precisa fazer. Primeiro, retire um tempo para colocar o seu coração no lugar certo. Nunca tome uma decisão de imediato. Gente, sempre tem como você dizer para aquela pessoa que está no telefone: me dá 5 minutos, porque eu preciso verificar algumas coisas antes de tomar essa decisão. Tem jeito, tem jeito. E nós que somos cristãos, nós que somos discípulos de Jesus, nós que temos como prioridade do nosso coração a dependência de Deus, antes de tomar uma decisão, nós precisamos pedir ajuda para Ele. Então não tome decisões sem que você tenha tempo para isso. Retire um tempo e coloque o seu coração no lugar certo. Antes de mais nada, número 2, ore e peça a Deus sabedoria para discernir o que você precisa saber. Meu amigo, se por um acaso você não sabe o que fazer, é esse momento que você precisa orar. Ore como Salomão fez. 3, ouça a voz de Deus. Verifique o que a Bíblia diz sobre isso. Pense, eu preciso decidir sobre A ou B.
Eu preciso tomar uma decisão. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia tem a dizer sobre essa questão? Se você não consegue achar o que a Bíblia tem a dizer sobre essa questão, quem sabe, se essa decisão é tão importante, você não pode fazer a dica 4 valer. Ouça alguém que tenha mais experiência e conhecimento que você sobre esse assunto. Busque um conselheiro, busque um mentor, busque alguém mais velho que você, alguém que tenha mais experiência nessa área, alguém que possa dizer para você o que a Bíblia diz sobre isso, antes de você tomar essa decisão na tua vida. Número 5, passe pelo filtro da obediência. Sabe qual é o filtro da obediência? O filtro da obediência é que se por um acaso, se você precisa decidir entre A, B e C, e o caminho A é algo que ofende a Deus, existe um princípio e valor de Deus que diz não faça isso, você precisa deixar isso no filtro da obediência. A fidelidade e a obediência, ela nos leva a um caminho de nos prostrar diante de Deus. O errado, o pecado, nunca é uma opção. Quando você tem vários caminhos à tua frente de uma decisão, passe por esse filtro. Qual desses caminhos desagrada a Deus? Qual desses caminhos ofende a Deus? Qual desses caminhos eu vou fazer alguma coisa que é pecado? Então retire isso das suas opções. Número 6, confronte a motivação do seu coração. Por quê eu posso decidir por A? Por que eu devo decidir por B? Faça essa pergunta para você mesmo. Por quê? 7, mantenha o foco da missão. Sabe uma pergunta que me ajuda a sempre manter o foco da minha missão? Eu pergunto para mim mesmo assim, como eu posso abençoar mais pessoas com essa decisão que eu vou tomar? Se eu for pelo caminho A, eu vou abençoar mais gente nessa empresa? Se eu for pelo caminho B, eu vou abençoar mais pessoas? Opte por aquele caminho que você vai estar no centro da missão que Deus te colocou. E por fim, número 8, decida. Mas tenha sempre a certeza de que Deus está com você o tempo todo, a todo momento. Que você possa entender que quando Deus aparece para Salomão, ele nos ensina muitas coisas. Nós estamos vivendo dias confusos. Mas nesses dias confusos, nesses dias difíceis, onde decisões inúmeras precisam ser tomadas, nós precisamos dobrar o nosso coração em oração e dizer, Deus, o Senhor é grande. Eu sou pequeno demais. Então me dá um coração sábio e que tenha discernimento do que eu preciso fazer nesse momento. Mas nunca tome uma decisão sem falar com Deus. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versículo 5, assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e ela lhe será concedida. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. E que essa semana nós possamos pôr em prática tudo isso que nós aprendemos. A decidir, diante de Deus, as decisões que são colocadas no nosso caminho. Vamos orar? Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar esse povo. Que o Senhor venha abençoar essa igreja. Que o Senhor venha abençoar essa comunidade, Pai. Que mesmo virtualmente está conectada pelo elo que é muito maior que nós, que é o elo de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor aplique essa verdade no nosso coração. Que diante de todos os desafios da nossa vida, sejam desafios enormes e grandes ou desafios pequenos, nós possamos sempre reconhecer a grandeza do Senhor, a pequenez do nosso coração, das nossas habilidades, e nós possamos depender de Ti para tomar qualquer decisão na nossa vida. Aplica essa verdade na nossa vida, Senhor. Aplica essa verdade no nosso coração e fala conosco. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito vocês.
Tudo bom, meus irmãos? Estou aqui em nome do Conselho, trazer uma palavrinha para a igreja na noite de hoje. Bom, desde que a gente começou com esse processo, desde que a gente recebeu a notícia que Deus estava levando a lei para abençoar uma outra comunidade a partir do ano que vem, primeiro, lógico, sentimento de tristeza por um lado, de perder esse líder que nos colocou juntos e que Deus colocou um sonho na cabeça dele e da Lorena e que nos conduziu até aqui. Por isso que a gente está aqui hoje reunido como Igreja da Vila e por isso que a Igreja da Vila existe, porque Deus abençoou a vida deles, pôs um sonho e foi trazendo mais pessoas e estamos aqui hoje, graças a Deus, como uma igreja. Bom, desde que isso aconteceu, a gente tem trabalhado, a gente tem orado. A primeira coisa, a gente começou a orar para que Deus primeiro abençoe a vida do Lê, do Davi, da Lorena, que fará muita falta para todos nós, mas que eles sejam bênção para onde eles vão, e eles vão continuar no nosso coração, vão continuar sendo os nossos amados amigos e pastor, sempre, para sempre vocês estarão nos nossos corações. E segundo, para que Deus preparasse uma pessoa que pudesse pegar esse caminho, pegar esse bastão e seguisse. E Deus nos abençoou grandemente, nos apresentando, nos juntando com o pastor Leandro. Ele, como ele já disse, acredito que ele já se apresentou aí no nosso culto, e o Ale também falou sobre ele vem da Chácara Primavera. A gente queria manter o mesmo perfil, a gente não abre mão pela maneira que a gente começou e o estilo, a identidade que a igreja tem, uma igreja simples, que tem uma liturgia simples e que as coisas só vão acontecer na igreja aquilo que fizer sentido, que seja acolhedora, missional, né? E que pregue a graça de Deus. E a gente queria alguém com esse perfil e Deus abençoou, trazendo o Leandro lá da Chácara Primavera, para a igreja que faz esse trabalho de maneira maravilhosa, que tem mais de 1.500 membros em várias localidades ali na região de Campinas, abençoando grandemente aquela região. E o Leandro vai vir para nós agora, nos trazer toda a sua experiência, todos os seus sonhos, aquilo que Deus já o abençoou para caminhar junto conosco. Então, Deus tem nos surpreendido durante todo esse processo, né? Quando a gente começou a ficar preocupado com isso, Deus já trouxe a vida, o nome do Leandro. A gente conversou desde a primeira vez, foi muito abençoador. As conversas encaixou perfeitamente aquilo que a gente pensa como igreja, e aquilo que ele pensa como uma igreja realmente que tem que fazer diferença na vida das pessoas, do bairro, dos nossos amigos, que seja acolhedora, né? E que sirva. Esse é o principal motivo da nossa igreja e siga fazendo o seu trabalho. Bom, então a gente tem conduzido isso junto com a Lei tem sido bênção, muito bênção nesse processo todo, e esse trabalho de transição vai continuar durante o ano, para que ano que vem as coisas aconteçam, né? Então a gente está muito feliz com a maneira como Deus tem conduzido tudo isso. E o que a gente pede é oração dos irmãos pela igreja. Nosso trabalho continua, nossa visão continua, a gente tem certeza que a gente vai ser bênção na vida de muitas outras pessoas. E a gente pede oração pelo Alê, pela Lorena, pelo Davi, e a gente pede oração pelo Leandro, que está vindo para cá, com a Fernanda, a sua esposa, com a Laura, com o Levi, com o João, para que a gente seja bênção na vida deles, primeiramente, para que eles sejam bênção na nossa vida, e principalmente o Leandro, o pastor Leandro, que vai nos conduzir aí no seu pastoreio, com a sua visão, com tudo aquilo que Deus tem o abençoado e vai abençoar durante o tempo. Então a gente pede oração por esses motivos e pede a continuidade do engajamento da igreja com esse trabalho, com as programações que a gente tem, o culto online, com os trabalhos durante a semana, contribuição financeira, porque a gente precisa dar continuidade. Nós vamos começar a ajudar agora, inclusive, dividir os custos da Igreja Atalaia, para onde a gente vai se reunir, né? Como todos os irmãos sabem. Eles têm sido muito bênção em nossas vidas, propiciando a possibilidade de usarmos o seu espaço. A gente está sempre conversando e a gente está ansioso para que isso aconteça. E outro tópico que eu já emendo é sobre justamente isso, os cultos presenciais.
A gente não voltou ainda. Sabemos que muitas igrejas já estão retornando aos cultos presenciais, igrejas co-irmãs, inclusive a igreja da Atalaia. E nós, como conselhos, todos os meses a gente conversa sobre o assunto. E o que a gente decidiu é que aqueles números que nos fizeram parar lá no mês de meados de março e abril não mudaram muito, aliás, pioraram no momento. E a gente quer voltar com segurança. Existe um protocolo recomendado pelo governo, pela prefeitura, pelos órgãos governamentais, que, por exemplo, crianças até 12 anos não podem ir. Pessoas do grupo de risco não podem ir. Pessoas acima de 60 não podem ir. Então, assim, nossa igreja tem um público-alvo muito grande, com casais, com crianças, que já não são recomendados a ir. O grupo de risco não é recomendado a ir. Acima de 60, como eu disse. Então, ficaria um grupo muito restrito a ir à igreja. E todo esse processo, talvez não vale a pena, nós entendemos que não vale a pena isso, sendo que a gente tem um culto online. Eu sei que talvez a gente está cansado de tela, né? Nossos filhos na escola, na tela, a gente também, alguns trabalhando também, os cultos online, mas a gente pede a compreensão da igreja para isso. A gente quer voltar, sim, mas com muita segurança, para que isso aconteça com tranquilidade, com conforto e com segurança. Então o conselho sim tem pensado sobre isso, a gente tem conversado, a gente tem orado, mas a gente entende que ainda não é o momento. A gente não tem uma previsão ainda, a gente tem se unido mês a mês, analisado os cenários, os indicadores e conversamos, né? Então, no final de agosto faremos a mesma coisa para ver se de repente setembro seria o momento. A gente não sabe ainda, irmãos, mas a gente quer fazer isso com muita cautela. E para isso a gente pede a compreensão da igreja, a oração da igreja para que nos dê sabedoria, para que a gente volte com segurança, tá bom? A gente conta com todos vocês, estamos à disposição para quando precisarem, quando nos contatar. E que Deus abençoe a vida do Alexandre, da Lorena, do Davi, que fala muita falta, mas estarão sempre no nosso coração. E que Deus abençoe a vida do pastor Leandro, da Fernanda, da Laura, do João e do Levi. Vocês são muito bem-vindos, já fazem parte da nossa igreja e contamos com vocês e estaremos sempre orando por vocês. Que Deus nos abençoe grandemente. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Deus abençoe a sua semana. Que você tenha momentos incríveis de experiências profundas com o nosso Deus. Que aonde você estiver, no que você estiver fazendo, o nome de Jesus seja glorificado através das suas decisões, através da sua vida, através das suas posturas. Para isso, eu quero convidar você a abrir o seu coração para receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo, o poder do Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para sempre, e sempre, e sempre. Amém. E eu quero te convidar a estar com a gente nos trabalhos da Igreja da Vila. Às terças-feiras, 19h30, no meu Instagram, ou Ale Porfírio, ou no Instagram do pastor Jones Lobac. Você pode nos seguir ali e participar da reunião de oração da Igreja da Vila. Olha, tem sido um tempo muito abençoador, muito bom. Todos os pedidos que são feitos ali são lembrados durante toda a semana. Eu e o pastor Jones oramos por vocês e colocamos esses pedidos diante de Deus durante toda a semana. Temos um tempo da palavra às terças-feiras. Deus tem falado muito ao meu coração através da vida do pastor Jones. Eu quero te convidar a ter essa experiência profunda e significativa com Deus. Aparece lá, terça-feira, 19h30. Quarta-feira, nós temos a Vila Tim. O presbítero Luciano, de forma muito dedicada e intencional, tem abençoado a vida dos nossos adolescentes. Se você é pai de adolescente e quer participar, mande para nós uma mensagem aí onde você está assistindo e eu vou colocar o link do Zoom para você participar, para que seu filho possa participar dessa reunião. É extremamente abençoadora. Toda quarta-feira o Lu está ali com um tempo muito especial ensinando os nossos pré-adolescentes. No nosso canal do YouTube, você encontra ali as aulas que as professoras da Vila Gui têm preparado. Olha, são aulas abençoadoras, extremamente bem feitas,
com dedicação e com arte. Você pode abençoar a vida do seu filho assistindo a este vídeo ao lado dele, incentivando que a sua criança tenha contato com a palavra de Deus. Você pode abençoar a vida dos filhos dos seus amigos. Eu sei que a gente compartilha um monte de coisa no WhatsApp. Que tal compartilhar o vídeo da Vila Gui? A Vila Gui tem sido tão abençoadora que existem outras igrejas usando o material da Vila Gui. Então, membros da Igreja da Vila, esse material é nosso, disponibilizado de graça, com muita dedicação dos professores, das professoras da Vila Gui e da edição artística da Igreja da Vila, que fica com o presbítero André. Se eu fosse você, eu me dedicaria mais a assistir esses vídeos. No canal do YouTube da Igreja da Vila, você encontra também todos os sermões que estão sendo pregados. Aliás, o culto todo e o sermão. Você pode assistir a esses cultos durante a semana, visitá-lo quando assim achar melhor. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração também. Espero você nos trabalhos da Igreja da Vila.